Imagine a situação. Você acabou de terminar uma semana exaustiva de reuniões. Daquelas em que seu telefone nunca para de tocar. Sua agenda está lotada do nascer ao pôr do sol. E até mesmo seu café parece que precisa de café. Essa foi a semana que David Langston teve em Phoenix, Arizona. Ele estava pronto para desligar tudo. Sem ligações, sem e-mails, apenas ele, um assento na janela e algumas horas de silêncio antes de finalmente chegar em casa, em Dallas. Exceto que este não ia ser aquele voo. David chegou ao aeroporto internacional Phoenix Sky Harbor cedo, algo que ele sempre fazia. Ele odiava a pressa. Gostava de andar devagar, observar o terminal, escutar as conversas de famílias lidando com crianças, casais discutindo sobre mudanças de portão, pessoas de negócios com a cabeça enterrada em laptops. Aeroportos eram seus próprios mundos pequenos. E ele havia aprendido há muito tempo que você podia ler muito sobre a sociedade apenas observando como as pessoas se tratavam nesses espaços intermediários. Ele puxou sua bagagem de mão de couro atrás de si, verificou o monitor para confirmar seu portão e seguiu em direção ao Delta Sky Lounge. Como viajante frequente e homem de posses, ele podia pagar pelo luxo, mas não ostentava. Não usava relógios chamatativos ou ternos berrantes. Hoje, estava com uma camisa polo cinza, jeans escuro e tênis. Simples, confortável. Mas se você olhasse com atenção, veria a confiança silenciosa na maneira como ele se movia. Dentro do lounge, David pegou um café e se sentou perto da janela. Pegou o telefone, deu uma olhada nas manchetes e riu quando uma notícia chamou sua atenção. Algo sobre um CEO de companhia aérea pedindo desculpas por fiascos de overbooking. Ele balançou a cabeça. Eles nunca aprendem, murmurou baixinho. 10 minutos depois, seu telefone vibrou com um alerta de embarque. Ele bebeu o resto do café, ajeitou a jaqueta e seguiu em direção ao portão. O embarque havia acabado de começar, e como sempre, as pessoas estavam se aglomerando nas filas, mesmo que seus grupos ainda não tivessem sido chamados. Ele suspirou, apertou o punho no cabo da bagagem de mão e observou a área de embarque. Foi então que ele anotou. Uma mulher por volta dos 40 anos, cabelo loiro cortado até os ombros, brincos de pérola, blazer cor creme. Ela tinha a aparência de alguém acostumada a conseguir o que queria, confiante, talvez um pouco demais. Estava parada perto da fila da primeira classe, olhando para o telefone, ocasionalmente batendo o pé impacientemente. David não pensou muito sobre isso, apenas mais uma passageira ansiosa para embarcar. Quando seu grupo foi chamado, David se adiantou, entregou seu telefone ao agente do portão e passou. Caminhou calmamente pela ponte de embarque, grato por estar a minutos de se sentar. Seu assento na primeira classe, 2 à janela, estava esperando. Aquele assento não era apenas um pedaço de tecido para ele. Representava algo conquistado. Longas horas, noites tardias, sacrifícios. Ele havia construído sua empresa de tecnologia do zero, suportou ceticismo, lutou contra barreiras, e agora aquele assento era seu pequeno pedaço de paz. Mas paz, como ele estava prestes a descobrir, não estava no menu hoje. Porque quando David entrou no avião e se virou em direção à sua fileira, seu assento 2A já estava ocupado, e não por acidente. Mas antes de chegarmos naquele momento tenso, vamos ficar com David por mais um segundo, porque a verdadeira tempestade estava apenas começando. David parou no corredor, piscando uma vez como se seus olhos tivessem pregado uma peça nele. Fileira 2, assento da janela, seu assento. Mas sentada ali, já acomodada com sua bolsa arrumada ao lado e um copo de água com gás na mão, estava a mesma mulher que ele havia notado no portão. Ela olhou para cima, deu-lhe um meio sorriso educado e voltou a rolar o telefone. Sem hesitação, sem sinal de perceber que estava no lugar errado. David pigarreou. Com licença, disse calmamente. Acho que você pode estar no meu assento. Esse é o 2A, certo? A mulher olhou para ele novamente, seu sorriso se contraindo. Estou no 2A, respondeu confiante, como se a conversa já tivesse acabado. David inclinou ligeiramente a cabeça, mantendo a voz calma. Não acho que sim. Minha passagem de embarque diz 2A. Você pode querer verificar a sua.
Por um segundo ela hesitou, mas então sua postura endureceu. Ela levantou o telefone com a passagem de embarque móvel na tela. Diz 2A bem aqui, anunciou alto o suficiente para o homem no corredor atrás de David levantar uma sobrancelha. David se aproximou. Ele não queria causar uma cena. Estudou a tela rapidamente, exceto que não dizia 2A. Claramente dizia 3C, acento do meio, uma fileira completamente diferente. Ele respirou fundo. Isso diz 3C, não 2A. A mulher franziu a testa como se não tivesse ouvido corretamente. Então riu suavemente, aquele tipo de risada que as pessoas usam quando acham que a outra pessoa está sendo ridícula. Não, isso não está certo. Eu sempre vou no 2A. David piscou novamente. Sempre. Os assentos não vêm atribuídos às pessoas para toda a vida. Eles mudam a cada voo. Ela cruzou os braços, telefone ainda na mão. Olha, talvez tenham cometido um erro quando imprimiram o bilhete, mas este é o meu assento. A essa altura, alguns passageiros da primeira classe estavam observando, seus olhos alternando entre David e a mulher. O ar na cabine ficou mais pesado, como se todos estivessem prendendo a respiração. David manteve a compostura. Ele havia aprendido cedo na vida que levantar a voz frequentemente trabalhava contra ele, não importa quão justificado. Palavras calmas e deliberadas tinham mais peso. Senhora, eu não quero discutir com você, mas a passagem de embarque diz 3C. Meu bilhete diz 2A. Eu agradeceria se você pudesse se mover para que todos possamos nos acomodar. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina. Bem, talvez você devesse sentar no 3C então. Problema resolvido. Isso bastou. Um murmúrio ondulou pela cabine. Alguém sussurrou: não é assim que funciona. Outro balançou a cabeça em descrença. David se endireitou, sua mão apertando a alça da bolsa. Ele pensou em todas as vezes em salas de reunião quando teve que lutar para provar que pertencia. Quando pessoas assumiam que ele era assistente de alguém ao invés do fundador, quando o respeito tinha que ser arrancado daqueles que o davam livremente a outros. Isso parecia outro um daqueles momentos, pequeno na superfície, mas carregando o peso de 1000 afrontas passadas. Ele se inclinou ligeiramente, sua voz firme mas não alterada. Com todo respeito, eu paguei pelo 2A. Esse é o meu assento. Eu não vou me mover. Antes que ela pudesse responder, uma comissária de bordo apareceu, sorrindo de forma excessivamente brilhante, o tipo de sorriso usado para acalmar passageiros tensos. Há algum problema aqui? David exalou lentamente. Sim, esta mulher está sentada no meu assento. A comissária olhou entre os dois, depois para as passagens de embarque, e por um momento, David percebeu. A hesitação, o piscar nos olhos dela, o cálculo não dito sobre em quem ela acreditava primeiro. Mas ao invés de resolver rapidamente, as próximas palavras da comissária apenas pioraram as coisas, e a tensão na cabine subiu mais um nível. A comissária de bordo, uma mulher no início dos 30 anos com uma etiqueta de nome que dizia Kelly, se inclinou ligeiramente em direção a Caroline primeiro. Senhora, posso ver sua passagem de embarque novamente? Caroline entregou seu telefone com um suspiro, como se todo o caso fosse indigno dela. Eu já disse a ele, disse, gesticulando em direção a David. Este é o meu assento. Kelly estudou a passagem. Seu sorriso nunca desapareceu, mas houve uma pausa antes de falar. Ok, parece que seu assento é 3C, não 2A. David assentiu. Finalmente, alguma clareza, mas Caroline não se mexeu. Ela inclinou a cabeça e deu a Kelly um olhar que dizia: você sabe que estou certa, não é? Deve ser um erro. Eu sempre sento perto da frente. Reservei primeira classe há semanas. Kelly manteve seu tom profissional. Sim, senhora. 3C também é primeira classe, mas 2A está designado para este cavalheiro. Ela se virou para David. Senhor, posso ver sua passagem de embarque também? David a entregou sem hesitar. Kelly a examinou, depois a devolveu para ele com um aceno educado. Sim, 2A está correto. Caso encerrado. Ou deveria ter sido. O sorriso de Caroline desapareceu,
substituído por uma expressão afiada. Eu não entendo. Por que eu deveria me mover? Já estou confortável aqui. Ele não pode simplesmente pegar o 3C? Não é grande coisa. David sentiu uma pressão familiar se construindo em seu peito, o tipo que vinha de anos tendo que justificar sua presença em espaços pelos quais havia trabalhado duro para entrar. Ele olhou para Kelly, esperando que ela colocasse as coisas no lugar. Mas ao invés de insistir para Caroline se mover, Kelly hesitou. Bem, começou suavemente. Talvez, só por hoje, você pudesse pegar o 3C, senhor. Assim podemos manter o processo de embarque tranquilo e evitar atrasos. As palavras pesaram. Alguns passageiros se mexeram em seus assentos, olhos arregalados. Todos sabiam o que acabará de acontecer. Kelly estava ficando do lado da conveniência ao invés da justiça, e o sorriso presunçoso de Caroline havia retornado instantaneamente. David olhou para Kelly, depois de volta para Caroline, depois para os passageiros que agora observavam atentamente. Ele respirou, firme, deliberadamente. Então, deixe-me entender direito, disse lentamente, sua voz baixa, mas penetrante. Ela pega meu assento. Você confirma que é meu. E ao invés de pedir para ela se mover, você quer que eu saia? O sorriso de Kelly vacilou. Estou apenas tentando tornar isso mais fácil para todos. Caroline interrompeu, encorajada. Exatamente. Por que fazer barulho? É só um assento. Você ainda estará na primeira classe. David inclinou a cabeça. Não é só um assento. É sobre respeito. Eu segui as regras. Paguei por este lugar, e agora vocês estão me dizendo que não importa. O silêncio na cabine se espessou. Um homem do outro lado do corredor murmurou: ele está certo. Uma mulher no fundo acrescentou: isso não é justo. Mas Caroline cruzou os braços, se entrincheirando. Eu tenho sido uma cliente fiel da Delta por 15 anos. Não acho que um pequeno erro deveria estragar meu voo. David soltou uma risada seca. Engraçado, eu também tenho sido um cliente fiel. E além disso, eu tenho ações desta companhia aérea, então talvez eu tenha tanto direito de esperar respeito. Isso chamou a atenção de Caroline. Seus olhos piscaram, mas ela ainda não se moveu. Ah, por favor. Todo mundo diz que é investidor hoje em dia. Kelly parecia presa, pega entre tentar agradar uma passageira sem perturbar o outro, mas sua indecisão apenas piorou as coisas. Mais vozes na cabine se juntaram agora, algumas apoiando David, outras sussurrando para seus vizinhos sobre pessoas presunçosas. A paciência de David estava se esgotando. Ele se inclinou ligeiramente para frente, sua voz silenciosa mas firme, o tipo de tom que fazia as pessoas pararem e escutarem. Eu não vou me mover. Já lidei com esse tipo de coisa antes. Sempre sendo pedido para dar um passo para trás, para pegar a opção menor, para facilitar para todos os outros enquanto minha dignidade é deixada na porta. Não hoje. Caroline zombou. Mas havia um lampejo de dúvida em seus olhos agora. Ela olhou para Kelly, esperando apoio. Kelly abriu a boca, mas antes que pudesse falar, a voz do capitão ecoou pelo intercomunicador, anunciando o embarque final e lembrando todos para tomarem seus assentos rapidamente. O timing foi perfeito e terrível porque a cabine não estava se acalmando. Estava fervendo. Mas o que veio a seguir foi o momento em que David decidiu que isso não ia ser apenas mais uma afronta que ele deixava passar. Ia ser o ponto de virada. Kelly, ainda parada a var-lhe no corredor, tocou seu fone de ouvido e sussurrou algo para outro membro da tripulação na frente. Em segundos, um segundo comissário chegou. Um homem alto com cabelo bem aparado e o tipo de sorriso que parecia mais ensaiado do que genuíno. Sua etiqueta de nome dizia Mark. O que está acontecendo aqui? Perguntou, baixando a voz, mas ainda alto o suficiente para os passageiros próximos ouvirem. Kelly gesticulou entre David e Caroline. Há uma confusão de assentos. Ela está no 2A, mas na verdade pertence a ele. Mark olhou para David, depois para Caroline, depois de volta para David novamente. Seu sorriso se contraiu. Senhor, se você não se importasse em pegar o 3C por hoje, podemos fazer este avião se mover.
Realmente não queremos atrasar a partida. David piscou. Vocês estão me pedindo para me mover mesmo depois de verificar ambos os bilhetes. Mark manteve seu tom calmo. É só um assento atrás. Você ainda terá o mesmo serviço. Caroline se recostou no 2A. Seus braços cruzados como se já tivesse vencido. Exatamente. Ele está tornando isso mais difícil do que precisa ser. A mandíbula de David flexionou. Ele inalou pelo nariz, forçando calma em sua voz. Vocês estão se ouvindo? Vocês dois estão me dizendo para desistir do meu assento. O assento que eu paguei porque ela se recusa a se mover. Isso não é resolver o problema. Isso é recompensar. Uma onda percorreu a cabine novamente. Sussurros. Alguns passageiros balançaram as cabeças. Um homem perto da antepara murmurou: isso é sacanagem. Mark levantou ligeiramente a palma. Senhor, por favor. Estamos apenas tentando reduzir a tensão da situação. Se você pudesse nos ajudar. David o interrompeu. Não, eu não vou ajudar deixando alguém me desrespeitar. Eu já ajudei o suficiente na minha vida ficando quieto quando não deveria. Não hoje. Kelly se mexeu desconfortavelmente. Senhor Langston, se você apenas... David interrompeu novamente, mais alto desta vez para que toda a cabine da primeira classe pudesse ouvir. Não, vocês continuam me pedindo para me curvar, mas vocês não pediram uma vez para ela assumir a responsabilidade. Por quê? Silêncio. Mark olhou para Kelly. Kelly olhou para Caroline. Caroline revirou os olhos dramaticamente, como se fosse vítima de um homem irracional fazendo uma cena. David se virou ligeiramente, se dirigindo aos passageiros agora. Vocês todos veem o que está acontecendo, certo? Ela pega meu assento. Eles confirmam que é meu, mas ao invés de pedir para ela se mover, eles querem que eu recue. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes pessoas como eu são told para ficar quietas, manter a suavidade, não balançar o barco? A cabine ficou parada. Uma mulher 2 fileiras atrás gritou: ele está certo. Isso é ridículo. Outra acrescentou: dê o assento para o homem. Caroline corou, mas não se moveu. Eu não sou a vilã aqui, retrucou. Eu reservei primeira classe como todos os outros. Talvez haja uma falha no sistema deles. David balançou a cabeça lentamente. Sem falha, apenas presunção. Mark exalou, tentando manter seu sorriso, mas estava escorregando. Senhor, por favor, baixe a voz. David o olhou diretamente nos olhos. Não, eu baixei minha voz muitas vezes demais. Por um longo momento. Ninguém se moveu. Os motores zumbiam suavemente lá fora. Anúncios de embarque continuavam fracamente do terminal. Mas dentro daquela cabine, tudo dependia do que acontecesse a seguir. Kelly se inclinou em direção a Mark, sussurrando: precisamos chamar o capitão. David a ouviu. Ele colocou sua bagagem de mão gentilmente no compartimento superior, tirou sua jaqueta e se sentou direto no 2A. Caroline ofegou, indignada. Você não pode simplesmente... David levantou uma mão. Me observe. Mas isso não era mais só sobre um assento. Era sobre o que David escolheu fazer a seguir e como uma decisão viraria todo o voo de cabeça para baixo. O ar na primeira classe estava tenso. A voz de Caroline o perfurou como uma agulha. Isso é inaceitável. Ele acabou de se sentar no meu assento. Vocês vão deixar ele se safar? A mandíbula de Mark se contraiu. Ele se agachou ligeiramente, falando com David como se estivesse convencendo uma criança. Senhor, se você não cooperar, podemos ter que envolver o capitão. David se recostou no 2A, seu assento. Seu tom estava calmo, mas havia aço nele. Façam o que precisam fazer. Eu não vou me mover. Passageiros prenderam a respiração. Alguns se mexeram desconfortavelmente. Outros se inclinaram para a frente, investidos em cada palavra. Caroline, frustrada, pegou seu telefone como se preparando para gravar a coisa toda. David virou a cabeça em direção a ela. Vá em frente, grave.
Vamos mostrar a todos como esta companhia aérea trata seus clientes pagantes. Os olhos de Caroline se estreitaram. Você está sendo agressivo. David riu suavemente, não de humor, mas de incredulidade. Agressivo? Por pedir para sentar no assento que comprei? É isso que chamamos de virar o jogo. Você pega o que é meu, depois me chama de agressivo por defender meu território. Kelly parecia inquieta. Ela sussurrou novamente para Mark. Ele assentiu, depois caminhou rapidamente em direção ao cockpit. David sabia o que estava acontecendo. Eles estavam prestes a escalar ainda mais, mas isso não o incomodava. Na verdade, ele deu boas-vindas. Ele havia chegado ao seu ponto de ruptura muito antes de embarcar neste voo. Inúmeras reuniões onde suas ideias foram roubadas. Inúmeras interações onde estranhos assumiram que ele não poderia ser o encarregado. Inúmeras microagressões descartadas como piadas. E agora isso. Chega! O capitão emergiu momentos depois, alto com cabelo grisalho e um ar de autoridade que silenciou os sussurros na cabine. Sua etiqueta de nome dizia Capitão Reynolds. Ele se aproximou lentamente, examinando a cena. Qual parece ser o problema? Mark se adiantou rapidamente. Senhor, temos uma disputa de assentos. O cavalheiro está se recusando a pegar o 3C. A senhora insiste que está no 2A. Os olhos do capitão foram para David, depois para Caroline, depois para Kelly. Ele cruzou os braços. Passagens de embarque. Tanto David quanto Caroline entregaram as suas. O capitão as estudou cuidadosamente. Então ele olhou para cima. O assento 2A pertence ao Sr. Langston. David deu um pequeno aceno. Finalmente, alguém havia falado a verdade óbvia, mas Caroline não havia terminado. Isso é ridículo. Eu sempre sento aqui. Ele poderia simplesmente se mover uma fileira para trás. Por que ele não pode cooperar? O capitão Reynolds devolveu as passagens, sua voz firme. Por que não é trabalho dele consertar seu erro? É seu se mover. Suspiros e murmúrios de aprovação ondularam pela cabine. David sentiu um lampejo de alívio, mas não durou porque Caroline se inclinou para a frente, baixando a voz como se estivesse confidenciando no capitão. Você realmente vai deixar ele causar uma cena? Pense nos outros passageiros. Vamos nos atrasar. David captou cada palavra. Seu peito se apertou novamente, mas não de raiva desta vez, de clareza. Isso não era só sobre ela. Não era só sobre a hesitação de uma comissária de bordo. Era sobre um sistema que sempre pedia para ele fazer compromissos, para ele dar um passo para trás, para ele encolher para o conforto de todos os outros. Ele se levantou lentamente, atraindo todos os olhos na cabine. Sua voz estava firme, carregando o peso de anos de silêncio. Sabe de uma coisa? Se este avião não pode partir no horário porque pessoas se recusam a reconhecer algo tão simples quanto a verdade, então ele não vai partir. Não até isso ser tratado adequadamente. O capitão franziu a testa. Senhor. David interrompeu. Eu não estou pedindo. Estou dizendo. Vocês não vão decolar até que as pessoas encarregadas desta companhia aérea resolvam isso, porque eu não sou só um passageiro. Sou um de seus investidores e estou cansado de ser tratado como se não pertencesse em espaços que conquistei. As palavras pesaram. Passageiros sussurraram mais alto agora. Telefones levantaram, câmeras gravando. O rosto de Caroline ficou pálido. O sorriso de Kelly havia desaparecido completamente. Até o capitão Reynolds parecia preso entre protocolo e choque. David se baixou de volta para o 2A, calmo como sempre. Então vão em frente, chamem quem precisam chamar, mas este voo não vai partir até que seja tratado da maneira certa. Mas com David traçando essa linha, a pressão na cabine só aumentou mais, e agora todo o voo estava pego no fogo cruzado. A cabine da primeira classe zumbia agora, não com conversa ociosa, mas com uma energia afiada de conflito. Telefones estavam fora, telas brilhando enquanto passageiros começaram a gravar. O que quer que acontecesse aqui não ia ficar na cabine. Estava prestes a viver online para sempre. Um homem do outro lado do corredor usando um blazer azul marinho e óculos falou.
Ele está certo. Esse é o assento dele. Por que estamos debatendo isso? Uma mulher mais atrás acrescentou isso nem seria uma conversa se os papéis fossem invertidos. Caroline se virou para eles, olhos arregalados. Com licença, vocês estão insinuando algo sobre mim? A mulher não vacilou. Estou dizendo que a verdade está escrita naquela passagem de embarque e todo mundo pode ver. Você é quem está prolongando isso. As bochechas de Caroline coraram. Ela apertou o seu telefone mais forte. Isso é assédio. Ele está fazendo um espetáculo do nada. David falou, seu tom calmo. Nada. Você está sentada no assento que comprei. Você se recusa a se mover. Então a equipe me pediu para desistir do que é meu para manter a paz. Isso não é nada. Esse é o mesmo padrão que vi toda a minha vida. Suas palavras pairaram pesadas no ar. Alguns acenaram, alguns sussurraram para seus vizinhos. O capitão Reynolds se mexeu desconfortavelmente. Sr. Langston, eu entendo sua frustração, mas... David levantou uma mão, o interrompendo. Com respeito, capitão, não me diga que entende. Se entendesse, não estaríamos aqui agora. O silêncio que se seguiu foi afiado, apenas quebrado quando um passageiro mais jovem na classe econômica se inclinou para a frente, voz carregando de trás da cortina. Ei, deem o assento para ele já. Estamos todos tentando chegar em casa. Risadas e murmúrios ondularam pela classe econômica, mas a primeira classe permaneceu tensa. Caroline endireitou seu blazer e olhou em volta, percebendo que estava perdendo simpatia rapidamente. Kelly tentou novamente, sua voz mais suave agora. Sr. Langston, por favor. Estamos apenas tentando fazer este voo partir. David voltou seu olhar para ela. E eu estou tentando ter certeza de que seja feito certo. Se eu deixar isso passar, que mensagem isso envia? Que dinheiro pode comprar respeito para alguns, mas outros têm que implorar por ele. Que regras se dobram para conveniência, mas não para justiça. Mais cabeças acenaram. Um homem perto da Galen murmurou. Ele tem razão. Caroline zombou. Isso é ridículo. Você está agindo como algum tipo de herói por causa de uma cadeira. David a olhou firmemente. Não, estou agindo como alguém que está cansado de ser told que seu conforto importa menos que a conveniência de outra pessoa. E se você acha que é só sobre uma cadeira, então você não tem escutado. Passageiros trocaram olhares. A maré havia mudado. Ele não era apenas outro viajante irritado agora. Era um homem forçando todos naquele avião a confrontar algo maior. O capitão suspirou, beliscando a ponte do nariz. Ele sabia que isso não ia embora quietamente. Tudo bem, vou ligar para operações, murmurou, desaparecendo de volta no cockpit. Caroline se afundou em seu assento, se recusando a se mover, seu orgulho a mantendo refém. David se recostou, calmo, mas inflexível. Ele havia traçado sua linha, e não ia movê-la. 10 minutos passaram, depois 15. A porta da cabine ainda estava aberta. O embarque estava completo, mas o avião não estava se afastando. Um murmúrio percorreu os passageiros conforme o atraso se prolongava. Alguns resmungaram sobre perder conexões. Outros sussurraram que isso era história sendo feita. Alguns apoiaram David Quietley como Tiamat Supporting a Captain. Finalmente, o intercomunicador crepitou. A voz do capitão Reynolds ecoou no alto. Senhoras e senhores, estamos experimentando um atraso. Por favor, permaneçam sentados. Atualizaremos vocês em breve. Suspiros encheram a cabine. Os olhos de David permaneceram para frente, firmes. Ele havia feito exatamente o que disse. Aterrou o voo. Mas o verdadeiro confronto ainda estava por vir porque a gerência da companhia aérea não ia deixar isso se desenrolar sem intervir. A porta da cabine se abriu novamente e 2 novas figuras entraram. Eles não eram comissários de bordo. Não eram pilotos. Eram da gerência de operações terrestres da companhia aérea. Uma era uma mulher em um terno azul marinho com um distintivo preso ao bolso. O outro, um homem com um tablet debaixo do braço, olhos afiados e já examinando a situação. A mulher falou primeiro. Boa noite.
Sou Ângela Ruiz, gerente de operações da Delta aqui em Fênix. Fomos informados de uma disputa envolvendo designações de assentos. Estamos aqui para resolver isso rapidamente. Caroline se animou, se endireitando como se a salvação tivesse chegado. Finalmente! Obrigada! Este homem tem se recusado a se mover. Ele está atrasando todo o avião. Ângela não respondeu imediatamente. Ela estendeu a mão. Passagens de embarque, por favor. David entregou a sua sem hesitar. Caroline, um segundo mais devagar, fez o mesmo. Ângela as comparou, então levantou os olhos. O assento 2A pertence ao Sr. Langston. O assento 3C pertence à Senhorita Whitmore. A cabine exalou. Passageiros murmuraram novamente, desta vez mais alto. Alguns bateram palmas suavemente. O rosto de Caroline ficou vermelho. Ainda assim, ela não estava desistindo. Isso não pode estar certo. Eu reservei este assento. Deve haver um erro no sistema de vocês. O tom de Ângela se aguçou. O sistema não está errado. O bilhete do Sr. Langston é válido. Você está no assento errado. Caroline gaguejou, suas palavras se atropelando. Mas eu já voei nesta rota antes. Sempre sento aqui. Não deveria ter que me mover. Ângela cruzou os braços. Senhorita Whitmore, você vai precisar se mover para o seu assento designado. Agora Caroline congelou. Seu orgulho batalhou contra a realidade, mas o peso de dezenas de olhos queimando em suas costas era inegável. David a observou silenciosamente, sem se gabar, apenas firme. O homem com o tablet finalmente falou. Para registro, o Sr. Langston também é acionista desta companhia aérea. Sua conta está marcada como de alto valor. Então, não apenas ele foi desrespeitado, mas esta situação poderia ter sido evitada se a equipe tivesse lidado com isso adequadamente. O rosto de Kelly ficou pálido. Mark olhou para o chão. Ângela continuou, voz carregando autoridade. Este atraso já custou à companhia aérea milhares. Isso é inaceitável. Senhorita Whitmore, mova-se para seu assento designado imediatamente ou a removeremos do voo. Uma onda de murmúrios varreu a cabine. Telefones gravaram cada palavra. O rosto de Caroline se desfez entre raiva e humilhação. Ela agarrou sua bolsa, resmungando baixinho enquanto finalmente se levantou e se arrastou de volta para a fileira 3. Passageiros aplaudiram suavemente. Alguns bateram palmas mais alto, transformando o momento em uma vitória silenciosa. David não sorriu. Não bateu palmas. Simplesmente ajeitou sua jaqueta, se sentou confortavelmente no 2A e olhou pela janela. Ângela se virou para ele. Sr. Langston, em nome da Delta, pedimos desculpas profundamente. Isso nunca deveria ter acontecido. David encontrou seus olhos. Vocês estão certos. Não deveria ter, mas aconteceu, e quero ter certeza de que suas pessoas aprendam algo com isso. Ângela acenou firmemente. Elas vão. Ela lançou um olhar para Kelly e Mark, que se mexeram desconfortavelmente. Com isso, Ângela e o homem com o tablet saíram do avião. A porta da cabine se fechou, os motores aceleraram, passageiros se acomodaram, zumbindo com a história que todos levariam muito depois do pouso. Mas enquanto o avião finalmente se preparava para decolar, a lição daquela noite não era sobre assentos ou atrasos. Era sobre o que acontece quando um homem se recusa a encolher diante do desrespeito. As luzes da cabine diminuíram conforme o avião se afastou do portão. A tensão que havia enchido o ar por quase meia hora lentamente deu lugar a uma energia cansada mas fervilhante. Pessoas sussurravam, algumas ainda balançando as cabeças com o que acabaram de testemunhar. Outras, telefones na mão, digitavam furiosamente, sem dúvida enviando clipes para as redes sociais antes mesmo do avião deixar o solo. David se sentou quieto no 2A, olhando pela janela conforme Fênix desaparecia embaixo dele. Ele não sorriu. Não se gabou, mas havia uma calma dentro dele, uma firmeza que ele não sentia há muito tempo. Ele não havia apenas reivindicado um assento. Ele havia reivindicado sua dignidade na frente de estranhos que agora não podiam mais não ver a verdade. Caroline,
3 pés atrás dele no 3C, permaneceu em silêncio. A bravata anterior havia se drenado de seu rosto. De vez em quando, ela se mexia em seu assento, mas nunca disse mais uma palavra. Ela não precisava. A lição não era só para ela. Era para todos que haviam assistido como uma situação simples se descontrolou porque pessoas estavam dispostas demais a desculpar a pessoa errada. Horas depois, conforme o avião pousou em Dallas, David juntou suas coisas calmamente. Passageiros o pararam enquanto caminhava pelo corredor. Muito bem, cara, disse um, batendo em seu ombro. Você falou por muitos de nós esta noite, acrescentou outro. David acenou educadamente, oferecendo apenas um que é obrigado. Ele não precisava de aplausos. Ele precisava de mudança. Fora do terminal, ele pegou seu telefone e rascunhou um e-mail. Não para amigos, não para a família, mas diretamente para o conselho de diretores da companhia aérea onde sua voz tinha peso. Ele não estava pedindo desculpas. Estava exigindo responsabilidade, treinamento, mudanças estruturais. Porque se aconteceu com ele, poderia acontecer com outra pessoa que não tivesse a plataforma para lutar de volta. Isso não era sobre uma cadeira no céu. Era sobre respeito, justiça e a coragem de se manter firme quando é mais fácil ficar em silêncio. A verdade é que a vida vai te entregar momentos onde encolher parece seguro, mas se manter ereto é necessário. Onde ceder mantém a paz, mas traçar uma linha muda o jogo. A decisão de David de dizer não hoje aterrou mais do que apenas um avião. Aterrou uma sala inteira de pessoas na realidade de que respeito deve ser dado onde é devido. E essa é a mensagem. Às vezes a luta não é sobre o que está na sua frente. É sobre tudo que veio antes e tudo que virá depois. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma situação onde sabe que está certo, pergunte se você vai encolher para deixar outros confortáveis ou vai se manter calmo mas firme pelo que é seu. Se esta história te fez pensar, curte, se inscreva no canal para ouvir mais histórias como essa e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Até a próxima!